Nós estamos numa série de palavras onde nós estamos falando a respeito de construção. E a nossa série ela se chama Estamos em Obras. E hoje é a última palavra dessa série. E eu quero só trazer um pouco de contexto para você que está aqui pela primeira vez, para você ouvir um pouco e para nós que já ouvimos as outras palavras, para que a gente possa trazer a memória, refrescar a memória, qual é a construção que nós estamos fazendo através dessas palavras, o que nós estamos gerando aqui no Espírito. A primeira palavra que nós falamos aqui foi 3 pontos para estabelecer fundações, esse era o tema. Primeira coisa, nós precisamos de um gabarito. O gabarito é a marcação, é aquilo que determina os limites da obra. Segunda coisa que nós falamos, essa primeira palavra foi sobre a furação, sobre procurar profundo, sobre procurar o solo perfeito, para que a gente possa estabelecer a nossa fundação. Eu não posso simplesmente chegar com uma casa e colocar ela em qualquer terreno, em algum momento ela vai cair. Ela precisa ter fundação, precisa estar estruturada. E aí nós falamos também sobre o alicerce, que é sobre o que eu construo. Eu posso até começar a construir algo, mas sobre tudo aquilo que eu construo é porque em algum momento na minha vida foram estabelecidos alicerces, bases, fundamentos, desde a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude, o meu tempo com Deus, a minha vida com Deus, os alicerces já foram pré-estabelecidos, foram já fundados, e aí sobre isso que eu começo a construir. E aí eu trouxe também lembrança de que antes de eu fazer qualquer coisa em uma fundação, em uma casa, antes de eu começar a marcar, eu preciso ter a certeza que o terreno onde eu vou construir está adequado. E aí eu falei que esse é o nosso ponto zero, que é a limpeza do terreno. Antes de você começar a construir, indiferente do tamanho da edificação. Se é uma casa pequena, para uma família pequena, uma casa grande, para uma grande família, um edifício, eu preciso limpar o terreno, porque quando eu limpo o terreno, eu tenho agora a realidade do solo. Eu começo a entender onde eu estou trabalhando. Essa foi a primeira palavra. Segunda palavra da série foi, nós falamos sobre casa favorita. E aí nós falamos sobre o tabernáculo de Moisés, falamos sobre o templo de Salomão, o templo reconstruído por Esdras, e aí nós falamos sobre a casa favorita, que trouxe realidade para a nossa comunidade, que nós não estamos construindo um prédio, nós não estamos construindo uma igreja para que os olhos possam ver. Obviamente aquilo que nós estamos construindo, as pessoas vão enxergar, a cidade vai perceber, mas agora nós estamos construindo realmente, e a casa que Deus se importa é a casa favorita, que somos eu e você. Se não estivesse ninguém aqui dentro hoje, Deus não estaria aqui, mas porque onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, está presente. Mais do que isso, onde nós estamos, o Senhor também está, porque a palavra diz que quando nós confessamos com a nossa boca aquilo que nós cremos com o nosso coração, a respeito de salvação, o Senhor vem fazer morada em nós. Romanos nos fala isso. Então você é a habitação de Deus. Ele não quer morar em uma casa bonita, ele não quer morar em um lugar onde as mãos podem edificar. A palavra fala que o Senhor tem saudade do tempo do tabernáculo, da tenda de Davi, que foi o ambiente onde Davi coloca a arca no meio da tenda, e não tinha nada mais, apenas uma tenda e uma arca, a arca da aliança, a arca da presença do Senhor, a arca da presença. E ali dia e noite, 24 horas por dia, homens, mulheres, levitas cantavam e adoravam ao Senhor. É esse ambiente que o Senhor quer habitar. Se não tivesse ninguém aqui, apenas você adorando ao Senhor, Ele estaria presente. Porque não é sobre aquilo que nós podemos fazer, mas é sobre aquilo que nós podemos entregar para Ele. Como nós entregamos, de onde vem aquilo que nós entregamos para o Senhor. É isso que move o coração dEle. E aí eu quero entrar no texto de hoje, Mateus 7, 24 a 27. Mateus 7, 24 a 27. E eu quero pedir que você me ajude a pregar nessa manhã. Que você não simplesmente seja um participante, um espectador aqui, mas se algo fizer sentido para você, que você dê um glória a Deus, que você diga um amém, que você diga uau, que demais, que revelação, que palavra, essa foi para mim.
movimenta, entrega para o Senhor a sua adoração. Aquilo que está sendo gerado no seu coração precisa se manifestar no seu corpo. Isso toca o nosso coração, alegra o nosso espírito, acalenta a nossa alma e se manifesta no corpo. Nós não podemos dizer que adoramos ao Senhor, que somos felizes, se o nosso coração não é um coração feliz. A Bíblia fala que um coração feliz aformoseia o rosto. Então fica tranquilo que não tem ninguém feio aqui, no máximo algumas pessoas tristes. E você vai sair daqui hoje feliz diante do Senhor. Obrigado, obrigado. Começamos. Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Verso 26, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Deixa eu trazer um pouco de contexto para você aqui. Jesus está encerrando o sermão da montanha. Ele está falando sobre todas as bem-aventuranças, e ele vem falando sobre as palavras, ele está indicando, está ensinando as pessoas, multidões. A Bíblia fala que Jesus está no sermão, está sentado no monte, conhecido agora como Monte das Bem-aventuranças, e ele diz que está sentado, posicionado, pregando, ensinando o Evangelho. Existem muitas pessoas, multidões, a Bíblia diz, e Jesus está ensinando, bem-aventurado é, bem-aventurado, bem-aventurado. Jesus está trazendo uma série de ensinamentos. Ele está falando, ei, por que você está olhando o cisco no olho do teu irmão e não enxerga a trave no seu olho? Jesus começa a trazer uma série de ensinamentos a respeito do Evangelho, o padrão do Evangelho. Ele está deixando as pessoas com uma decisão de praticar ou não o que ele ensinou. Jesus não obriga ninguém a nada, você não é obrigado a estar aqui. Você não é obrigado a fazer parte de uma igreja, você não é obrigado a servir a Deus, você não é obrigado a adorar ao Senhor, você não é obrigado nem tão pouco ter uma vida cristã ativa, embora essa seja a vontade de Deus. Então Jesus ele vem falando, olha, para encerrar aqui, para terminar aquilo que eu estou falando já há muitas horas, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente, um homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. Pode vir a chuva, a tempestade, o vento, os rios podem transbordar, as águas podem se lançar contra essa casa, mas toda a casa fundamentada sobre a rocha não vai cair. Mas agora aquele homem que ouve as minhas palavras, está ouvindo os meus ensinamentos e não pratica, esse é um homem tolo, insensato, que vai vir a chuva, os ventos, a tempestade vai derrubar a sua casa, porque ele ouve, mas edifica a sua casa sobre a areia. Indiferente da decisão de cada pessoa, a verdade é que todos nós deixaremos um legado. A sua história, a sua vida, ela vai deixar um legado para quem vem depois de você. Agora o legado, ele pode ser um bom legado, ou pode ser um legado ruim, um mau legado. Você pode deixar uma grande herança para aqueles que vêm depois de você, mas deixar um mau legado. Porque só existe um fundamento, só existe um lugar onde nós podemos estabelecer um legado saudável, é na presença de Deus, é edificando sobre a rocha. Legado é o que nós transmitimos às gerações que nos seguem. Então o tema dessa mensagem hoje é construindo um legado. O que você está construindo? O que a sua vida fala a teu respeito? Será que aquilo que você pensa a respeito de si mesmo é o que as pessoas também falam a teu respeito? É o que as pessoas veem em você?
Ou ainda, será que aquilo que as pessoas falam sobre você, realmente você é essa pessoa? Você realmente é uma boa mulher, é um bom homem, é uma pessoa segundo o coração de Deus, é uma pessoa que serve a Deus, que adora a Deus sobre todas as coisas? Será que quando as pessoas olham para você e falam, ele é um bom homem, é uma boa mulher, será que realmente, como você se conhece, será que realmente você se encontra nesse lugar? Será que nós nos encontramos assim? Jesus está em Cafarnaum, está rodeado de uma grande multidão, e ele agora passa a ensinar o evangelho do reino. Começa a entender que Jesus não está falando de um evangelho de salvação, ele não está falando de um evangelho de amor, um evangelho de paz, ele não está falando de um evangelho que te entrega aquilo que você quer, aquilo que você precisa, não. Jesus está falando, eu vim para estabelecer o evangelho do reino. E todo reino existe um rei, e um reino não é democrático, não existe democracia em um reino. Agora precisamos entender que dentro do evangelho do reino tem tudo aquilo que nós precisamos, tem a paz, tem o amor, tem a alegria. A Bíblia diz que o evangelho, que o reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, estar no evangelho do reino, fazer parte do evangelho do reino, é conhecer o evangelho do reino, viver isso e fazer parte daquilo que Jesus estabeleceu. Eu e você estarmos aqui hoje nos faz coparticipantes daquilo que Deus está fazendo nessa cidade. Mas o que Jesus falou então a respeito disso? O que realmente ele falou para a multidão? Nós temos um resumo em Mateus 5, do 1 ao 11. E diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Percebe que em meio à multidão, quem estava perto de Jesus eram os discípulos. Você pode fazer parte de uma comunidade, você pode ir em uma igreja, fazer parte de uma grande igreja, de uma igreja muito grande, relevante, abençoada, mas você pode simplesmente ser multidão. E Jesus não nos chamou para ser multidão, Ele nos chamou para ser discípulos. Existia a multidão que estava sempre perto de Jesus, ouvindo Jesus falar, mas não tinha um compromisso com Ele, simplesmente ouvia as palavras dele. E aí tinham os seguidores ocasionais que vinham, se aproximavam de Jesus quando precisavam de alguma coisa. Eu preciso de um milagre, cura o meu filho, cura a minha filha. Mestre, me salva, muda a minha vida, muda a minha situação. Eram seguidores ocasionais. E aí tinham os discípulos que, indiferente daquilo que Jesus estava ensinando, indiferente das palavras de Jesus, indiferente daquilo que ele estava falando ou até mesmo enfrentando, os discípulos estavam próximos a ele. Quem é você? Quem somos nós diante de Jesus? Quem somos nós quando definido o nosso relacionamento com ele? Sou multidão? Sou um seguidor ocasional? Ou eu sou discípulo de Cristo? Quem eu sou? Verso 2 de Mateus 5: E abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e o perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Todo o sofrimento que nós enfrentamos, toda a luta, toda a barreira, em nome de Jesus, por causa de Jesus, por causa do Evangelho, por causa da Igreja de Cristo, isso faz de nós participantes do Evangelho do Reino e nos dá acesso à realidade do Reino.
Se você não tem enfrentado dificuldades, se você não tem enfrentado dificuldades no seu dia a dia, no trabalho, na faculdade, na família, por amor de Jesus Cristo, porque você é porque você é um discípulo, porque você segue o Evangelho, reveja o seu Evangelho. Se não existe perseguição, se não existe barreira espiritual contra você, comece a entender que tipo de Evangelho você está vivendo. Por quê? Porque é inevitável você andar na contramão do mundo e em algum momento você não bater de frente. Se você não está encontrando dificuldades, pode ser que você não está andando na mesma direção que o Evangelho do Reino. Depois de proferir muitos ensinamentos, Jesus termina o Sermão da Montanha, apresentando duas portas para os discípulos e para as pessoas que o ouviam. Jesus chega e fala: olha, existem duas maneiras, existem duas oportunidades, uma única decisão. Ou você constrói a sua casa sobre a rocha, ou você constrói a sua casa sobre a areia. Jesus, ele ensina, ele fala, mas ele não abandona o lugar que Deus nos entregou, o livre-arbítrio. Jesus não tira de nós o lugar de tomada de decisão. Nós precisamos decidir. Nós temos que decidir que tipo de evangelho, que tipo de construção nós vamos fazer. Ele está citando dois homens que mesmo em tempo oportuno ouviram os mesmos ensinamentos. Consegue entender que são dois homens? Jesus está falando: olha, existiam dois homens que, ouvindo as minhas palavras, um toma uma decisão de edificar sobre a rocha, porque ele foi sábio e sensato. O outro toma uma decisão diferente. Ele até quis construir algo, mas ele edificou sobre a areia. Existem ainda, hoje, dois tipos de cristãos: os perseverantes, cheios de fé, que caminham lado a lado com Jesus, os que começam bem, que terminam bem, não desistem, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio às circunstâncias, continuam caminhando próximo a Jesus. E aí existe um outro tipo de cristão, que é aquele que começa bem, ele até pode parecer que vai longe, ele começa até a se destacar no meio da comunidade, ele até começa a ter um aspecto de cristão, mas vem a dificuldade, vem o problema, e a primeira coisa que ele faz, ele abandona a caminhada cristã. Dois tipos de cristãos, ainda hoje, na vida, na igreja brasileira, na igreja mundial, na noiva de Cristo. Existe nesse lugar aqui similaridade entre esses homens. Existem coisas em comum que foi entregue para esses homens aqui. Para esses dois homens foi dado uma decisão a ser tomada. Foi dada uma oportunidade. Cada um deles tomou a sua própria escolha. A minha pergunta para você agora é: que escolha você tem tomado diariamente diante de Jesus? O que você tem vivido na sua vida cristã? Não é sobre como você começa, é como você termina. A vida cristã não é um tiro de 100 metros rasos, que você começa a concluir, que você corre em 10 segundos, você acabou a corrida. A vida cristã é uma maratona. Nem sempre aquele que sai na frente vai chegar na frente. Mas não é sobre como você chega. Não é sobre quando, mas é como você chega. Primeira coisa que eu encontro nesses homens, que Jesus está falando apenas de começar algo. Jesus está falando sobre a importância de começar bem e terminar bem. Jesus está falando de ter uma missão. E a primeira coisa que eu quero trazer para vocês hoje é que todos nós temos uma missão. Mais do que isso, todos nós temos a mesma missão. Jesus, ele fala para uma multidão, e ele começa a entender que no meio daquela multidão, aqueles que ouviam as suas palavras
nem todos levariam em prática, nem todos praticariam aquilo que estava sendo ensinado. Paulo fala aos Gálatas 3:3: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora aperfeiçoando-vos pela carne? Começamos a vida cristã pelo Espírito, fomos salvos, regenerados, mas com o passar do tempo, nós vamos nos posicionando de uma forma carnal, humana, emocional. Eu não sinto de Deus de ir para a igreja, eu não sinto. Ei, não é sobre o que você sente, o Evangelho não é sobre o que você está sentindo no seu coração, mas é sobre aquilo que Ele já determinou para que eu e você pudéssemos viver, está na palavra. Um Evangelho não é sentimento. O Evangelho do Reino não é sobre o que nós sentimos ou não a respeito do que Jesus já falou, mas é sobre a resposta que nós entregamos, sobre aquilo que Ele já determinou. Você pode não sentir, você pode até mesmo não querer, mas é nesse momento, é nesse lugar que você precisa tomar uma decisão. Eu vivo a minha vida cristã edificando ela com a missão que foi me dada, ou simplesmente eu vou abandonar tudo, eu vou simplesmente agora ser um crente religioso, uma vez por semana, ou quando der eu vou até a igreja. Aquilo que me foi entregue no começo da minha carreira, o meu bastão que me foi entregue para correr, eu vou deixar ele por aqui mesmo, não vou ter o cuidado de construir um legado e passar para a próxima geração. A decisão é minha e sua. O que Paulo está dizendo aqui para a igreja dos Gálatas é: vocês até começaram bem, mas se perderam no caminho, se perderam na caminhada. É tempo hoje de nós começarmos a perceber que a nossa missão, ela já foi dada por Jesus. Agora nós precisamos entender o que eu estou fazendo para concluir a missão que foi entregue nas minhas mãos. A missão é dada a toda criatura, a todo homem. Não é uma escolha ter essa missão ou não. A missão foi dada a todo homem, a toda mulher. A escolha cabe a mim, cabe a você, se eu vou cumprir com a minha missão ou não. Duas pessoas que edificaram cada um a sua casa. Construir casa é viver vida cristã, andar naquilo que Jesus estava ensinando e o que Deus preparou para nós. Bem-aventurados sois vós, bem-aventurado você que tem fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A vida cristã não é sobre você, não é sobre mim, é sobre nós, é sobre uma vida coletiva, uma vida em comunidade, a construção de uma família, de um edifício na fé. Quando eu faço parte daquilo que é a minha missão, quando eu realmente abraço a minha missão, eu somo a minha missão com a sua missão, com a sua, com a sua, com a sua. Então nós começamos agora não apenas a edificar uma casa, não uma torre de Babel, para os meus deleites, para a minha vontade, para que o meu nome seja conhecido, não. Mas quando eu começo a fazer parte da missão que Jesus já estabeleceu, eu começo agora, como Paulo faz, como Paulo diz, ser participante do edifício da fé. Eu começo a construir o edifício da fé. Veja que a diferença está no modo que cada um decidiu edificar a sua casa. Os dois homens construíram a casa, os dois homens não abriram mão da sua missão. Agora, como eles começaram a edificar, foi o que fez diferença. Cada um veja como edifica. Paulo disse aos Coríntios 3:10. Paulo está dando um alerta para a igreja de Corinto. Porém, esse alerta nos alcança hoje. Cada um, pois, veja como edifica. Como você está edificando a sua vida cristã? Você tem leitura da palavra? Tempo de oração? Tempo no lugar secreto? Tempo em comunidade? Você ama a Deus sobre todas as coisas? Ama o teu próximo como a ti mesmo? São fundamentos já pré-estabelecidos por Jesus. Jesus diz, Paulo fala, olha, o fundamento já está posto. Aquilo que é fundamento já foi colocado. É sobre isso aqui que nós vamos edificar. Lembra que eu falei na primeira palavra que o alicerce define o tipo da construção?
Se você está construindo em cima daquilo que já foi estabelecido por Jesus, você está construindo da maneira certa. A sua missão terá sucesso. Dentre tantas coisas que Jesus orienta, Ele deixa algumas coisas para a gente realmente entender o que faz parte da nossa construção. O que eu preciso fazer então? Em passos práticos. O que é edificar a minha vida cristã? Primeira coisa é, toma a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24 e 25. Jesus disse, olha, aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele, pois, que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor ao meu nome, esse encontrará. Sabe por que muitas coisas nas nossas vidas não dão certo? Porque nós abandonamos o morrer para nós mesmos, queremos apenas a nossa vontade, queremos apenas os nossos planos, os nossos projetos, e deixamos Jesus de lado. Então nós estamos realmente querendo viver, mas Jesus diz, aquele que quer viver a sua própria vida, esse vai perder. Mas quando eu abro mão de tudo aquilo que é meu, de tudo aquilo que eu sonho, de tudo aquilo que eu planejo, e eu começo a entender, Jesus, o que o Senhor quer para mim? Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? Eu começo agora a ganhar a minha vida, porque eu estou vivendo a minha vida em Jesus. Jesus está usando como exemplo um item que leva à vontade de Deus. A cruz na vida de Jesus não era apenas o destino de morte, não era um caminho de morte, mas era a vontade de Deus. Qual é a sua cruz? Tem muitos que dizem, a minha cruz é a minha sogra. Esse casamento é a minha cruz. Saiba que a sua cruz não é o seu sofrimento. A sua cruz é a vontade de Deus para você. Ainda que você encontre, ainda que nós venhamos enfrentar sofrimentos no dia a dia, a nossa cruz é a vontade de Deus se cumprindo em nós. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Seja feita a sua vontade. Jesus entendeu que a cruz era a vontade do Pai para ele. Jesus usa a cruz como um exemplo para que nele possamos ter o resultado que desejamos e que Deus já preparou para mim e para você. Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de guerra, pensamentos para que vocês tenham realmente o fim que desejais. Pensamento de prosperidade, é isso que eu penso a respeito de vocês, é o que a palavra fala, Jeremias 29, 11, eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito. Antes de você fazer os teus planos, antes de você fazer o teu projeto, ora e pergunta, Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Antes de você projetar qualquer coisa, pergunta para Ele, Senhor, os teus sonhos, os teus planos são melhores do que os meus, então cumpre os teus planos, os teus sonhos na minha vida. Eis-me aqui. Eis-me aqui para a tua vontade. Eis-me aqui para a cruz que o Senhor já preparou para mim. Eis-me aqui, Senhor, para alcançar o fim que eu desejo através da sua vontade. O que Deus está falando aqui através de Jeremias é, você até quer chegar em um lugar, você até projetou alguma coisa, porém, isso que você quer, o fim que você deseja, eu sei o caminho que você precisa. Segunda coisa que Jesus nos ensina é, ame o Senhor teu Deus sobre tudo, ame o teu próximo como a ti mesmo. Jesus resume a vida dos filhos de Deus com base no amor. Esse é mais um ensinamento de Jesus, essa é a nossa missão, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. Jesus sabia que de forma alguma nós conseguiríamos nos relacionar se não fosse pelo amor. E Ele fala, olha, ame o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Por que Jesus resume tudo ao amor? Porque a palavra diz que Deus é amor, nós só podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Então quando eu entendo o amor de Deus sobre minha vida, eu amo Ele de volta e amo você, amo o meu próximo. Não existe outra maneira. É no amor que nós encontramos total dependência de Deus,
Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos entregou o amor. Nós não teríamos a condição de amar a Ele e amar a ninguém se Ele não tivesse nos amado primeiro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que pudesse morrer em favor de nós. João 3,16, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu. Quando Ele dá o seu filho, Ele entrega o seu amor sobre nós, e aquele que tem entendimento do amor, consegue agora viver a missão de amar Ele sobre todas as coisas, e amar o próximo como a si mesmo. Por que eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o próximo como a mim mesmo? Porque se eu não estou no Senhor, se eu não estou em Deus, eu não conheço o amor, diz a palavra, e se eu não conheço o amor, eu não tenho o amor próprio, e se eu não tenho o amor próprio, eu não consigo entregar para alguém aquilo que eu não tenho. Mateus 28, 18 a 20, Marcos 16, Jesus traz mais um ensinamento sobre a nossa missão. Ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. A grande comissão, a sua missão, mais a sua missão, mais a sua missão, a sua missão, a minha missão, todas elas juntas formam a grande comissão. Se a nossa vida, o suprassumo da nossa vida, o pico da montanha da nossa vida, não for para que as pessoas conheçam a Jesus, não sejam salvas, nós falhamos na nossa missão. Você pode ser o empresário mais bem sucedido da cidade, se através das tuas finanças as pessoas não conhecem Jesus e não são salvas, você está falhando na sua missão. Você pode ensinar, você pode falar línguas e línguas, diversas línguas, até mesmo a língua dos anjos, a palavra fala. Se você não tiver o amor, você nada é. E se você não tem amor, você não tem Deus. Se você não tem Deus, você não consegue cumprir com a sua missão. Marcos 16 nos fala de pregar e discipular indivíduos. É no 1 a 1. É na proximidade, isso faz parte da nossa missão. A sua missão é andar com a pessoa do seu lado. A sua missão é honrar a pessoa do seu lado, é amar a pessoa do seu lado, é ensinar a pessoa do seu lado. Essa é a sua missão. Mas ao mesmo tempo, sempre que nós tivermos a oportunidade, nós precisamos erguer a nossa voz, nós precisamos ir ou segurar a corda para quem está indo, levar a missão, a grande comissão, a verdade do Evangelho e do Reino para as nações. É aqui e agora, é a pessoa ao seu lado, é o seu vizinho, é o seu irmão, é a sua irmã, os seus pais, os seus filhos. Mas ao mesmo tempo é o perdido, é aquele que está nas nações, é aquele que nunca ouviu falar do Evangelho de Jesus. Então 3 coisas que fazem parte da nossa missão. Toma a sua cruz e segue. Se você realmente quer edificar a sua vida sobre a rocha, você precisa se tornar um discípulo de Jesus. Simplesmente seguir Jesus não vai te fazer um cumpridor da missão, não vai te fazer um discípulo dele. Olhar Jesus de longe não vai fazer de você um discípulo. Segunda coisa, amar o Senhor sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E a última coisa, cumprir com a grande comissão. De tudo que Jesus ensinou, essas 3 coisas trazem um panorama geral sobre aquilo que nós temos de viver como missão. Minha pergunta para você é: você está cumprindo com a sua missão? A sua missão é a mesma que a minha. As estratégias são diferentes, a forma de fazer é diferente, a maneira é diferente. Eu fui chamado para ser pastor, serei missão, a minha missão é estar aqui, a sua missão é estar na empresa, a sua missão é estar no mundo dos negócios, na arte de entretenimento, na moda, a sua missão é estar na política, mas ainda assim cumprir com a grande comissão. Segunda coisa, que aqueles homens receberam, os 2 homens receberam de Jesus, e que nós também temos, todos nós enfrentamos circunstâncias. O que eu estou dizendo? Que as tuas dores, os teus sofrimentos, as tuas mazelas, as tuas tristezas não devem ser um impedimento para cumprir com a missão que Jesus nos deixou.
João 16,33 diz que estas coisas os tenho dito para que tenhais paz em mim. Olha o que Jesus está falando. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Pastor, eu não consigo vencer nessa área. Está distante de Jesus. Pastor, eu não consigo vencer aqui. Está distante de Jesus. Pastor, a minha empresa não vai para frente. Jesus não é o centro da tua empresa. Pastor, o meu casamento está acabando. O teu casamento não tem Jesus no centro. Pastor, é tão difícil ser crente. Jesus não é o centro do teu evangelho. Porque sempre que Ele for o centro, sempre que tudo que você fizer terminar em Jesus, tiver Jesus na sua vida, não tem como desistir. Por quê? Porque Ele quem faz. Tem de bom ânimo, eu já venci o mundo. Ele não está falando assim, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas se esforcem. Porque pode, assim como eu venci, vocês também podem vencer. Não é isso que Ele está falando. Jesus está dizendo aqui, ó, tem de bom ânimo, estou falando isso para que vocês creiam em mim. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, a guerra já está ganha. Só permanece, só continua. Eu já venci essa guerra. Você até pode ver os escombros, você até pode ver destruição à sua volta, em um mundo caído. Mas como eu já venci o mundo, você também é um vencedor. Ele não está falando que você vencerá, você já é vencedor. É o que a palavra diz. Jesus orienta que todos nós estamos expostos ao mundo caído. Ele está falando que sofremos com Ele, por Ele, a vitória é certa, porque Ele venceu e fazemos então parte da sua vitória. Consegue entender que os dois homens enfrentaram chuva forte? Os dois homens tiveram a sua casa assolada pelos ventos, os dois homens tiveram a sua casa inundada pelos rios, os dois homens tiveram as mesmas dificuldades. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você sofre, você não está sozinho no mundo. Existem milhares e milhares de outras pessoas que também estão sofrendo. A diferença entre você e as pessoas que sofrem é onde você busca respaldo, onde você busca solução para o teu sofrimento. Todos nós temos aflições, todos nós perdemos entes queridos, todos nós já fomos traídos, todos nós já traímos, todos nós já faltamos com a verdade, todos nós. Tudo que nós enfrentamos, Jesus já sofreu na pele. Deus já sofreu na pele a perda de um filho, de um único filho. Tudo que nós enfrentamos, a palavra fala que não existe nada de novo debaixo do sol que Deus não conheça. Todas as vezes que você para orar, que você fala, Deus, o Senhor não está vendo o meu sofrimento, Senhor, o Senhor não está vendo a minha dor, a minha angústia, a resposta é sempre a mesma. Sim, filho, eu já conheço, mas tem de bom ânimo, eu já venci o mundo. Você pode vencer, você permanece em mim que você é um vencedor. Aqueles homens foram expostos às mesmas coisas. Existem pessoas que por medo das circunstâncias, por medo da dificuldade, por medo do que os outros vão pensar a respeito dela, elas começam a construir agora de uma forma rasa. Eu preciso logo que essa empresa dê certo. Eu preciso logo que o meu ministério apareça. Eu preciso logo que os meus talentos venham ser reconhecidos. A vida cristã não é sobre aquilo que está exposto para que as pessoas possam enxergar, mas é sobre aquilo que você fundamentou em Jesus, no seu lugar secreto. Isso vai definir o tempo que a sua edificação vai ficar de pé. As pessoas desconsideram, pessoas buscam alegria no seu sucesso, isso é muito bom, ter sucesso é bom. As pessoas buscam satisfação em um lugar de conquistas pessoais, mas elas esquecem que a paz que elas precisam só está em Jesus. Às vezes que você erra, não é o fim. Não é ruim você perceber que está edificando sobre um lugar errado. Quando você percebe que está edificando sobre um lugar errado, é o momento de você falar, Senhor, vem e abala, derruba tudo aqui, derruba toda a minha edificação, porque eu quero começar a construir agora, da maneira certa, da maneira correta.
Abra comigo 2 Coríntios, no capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2. Paulo traz uma orientação, já desde o tempo da igreja de Corinto. Isso se aplica para mim e para você hoje. 2 Coríntios 4. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 7. Paulo está falando que o poder vem apenas de Deus. Para que você possa construir sobre algo sólido, para que a sua casa seja edificada da maneira correta. Paulo está dizendo aqui, olha, você até pode enfrentar sofrimento, você até pode enfrentar decepção, mas você jamais vai ser destruído. O vento não vai derrubar a sua casa, a chuva forte não vai derrubar. As dificuldades, os problemas não podem destruir aquilo que você edificou sobre o fundamento de Jesus. Temos, porém, este tesouro, verso 7, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja Deus e não nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Ei, você quer viver? Você precisa morrer com Jesus. Se você quer viver uma vida plena, se você quer ter sucesso de verdade na sua vida, se você quer construir um legado, você precisa abandonar as suas próprias vontades e viver a vontade de Deus para a sua vida. A garantia é certa se nós vivemos em Jesus, porque se nele morremos, nele também nós vivemos, é o que Paulo está falando aqui. Verso 10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Verso 11, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Não é mais tempo de você desistir em meio ao problema. Não é mais o momento de você desistir em meio às dificuldades. Analise a sua vida. Comece a perceber aquilo que você está vivendo hoje. Sobre o que você está edificando? Sobre o que você está edificando? Mas pastor, é muito difícil para mim orar, ler a Bíblia. Ei, lê a Bíblia sem vontade mesmo, ora sem vontade, vem na igreja sem vontade. Por quê? Porque a palavra fala, olha, nós devemos adorar ao Senhor com o nosso entendimento, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então eu preciso entender que se eu tenho a mente de Cristo, mesmo que o meu corpo não tenha vontade, mesmo que os meus sentimentos não correspondam a isso, eu preciso entender na minha mente que Ele tem aquilo que eu preciso. E o meu sucesso, a edificação, as minhas dificuldades serão vencidas somente nele. Se Deus construísse o evangelho do reino sobre os nossos sentimentos, sobre aquilo que nós sentimos, sobre aquilo que nós pensamos, ainda hoje o evangelho do reino de Deus, através de Jesus, não estaria estabelecido. Quantas coisas você já começou e você terminou porque desistiu? Nem que você fracassou, mas você desistiu. Quanta coisa você teve uma ideia mirabolante, você começa agora a construir essa ideia e de repente você simplesmente desiste. A primeira pequena dificuldade que se apresenta para você, você abre mão. Casamentos se desfazem no primeiro, segundo ano, porque as pessoas desistem de andar junto. As pessoas desistem de amar, de caminhar, de trilhar o caminho do amor. Filhos brigam com seus pais, ficam anos sem se falar, porque desistem da restituição do relacionamento. Na primeira dificuldade, no primeiro momento eu abro mão. Aquilo que me fere, eu deixo de lado.
Aquilo que não me agrada, eu desisto, eu abandono. Você até pode ser afrontado, mas não vai ser destruído. Você até pode estar sofrendo, mas não vai permanecer abatido. E terceiro ponto, Jesus ele entrega para aqueles homens uma missão. Ele fala para eles: olha, existem circunstâncias que vão ser colocadas para vocês, mas a diferença está da forma que eu edifico a minha casa. Todos nós escolhemos o tipo de edificação que nós edificamos. Vejamos que os homens tiveram a mesma missão, construir uma casa. Eles passaram pelas mesmas situações, chuva, vento, rios, tempestades, porém eles tiveram escolhas diferentes em relação à edificação. Um decidiu construir a sua casa na rocha e o outro na areia. Mais do que isso, um decidiu construir a sua vida, a sua missão, com sabedoria e planejamento. Mateus 7,24 diz que o homem que construiu a sua casa sobre a rocha era um homem sábio, um homem sensato. Prudente, sábio, não fez de qualquer forma. Lucas 6,48, a mesma parábola, ela vai além. Lucas 6,48 reflete a mesma parábola. Ele fala: olha, o homem prudente, ele cavou, cavou bem fundo, até encontrar a rocha. E ali ele edificou a sua casa. Entenda que existe sabedoria e planejamento. Você não pode construir um grande sonho. Você não pode chegar no topo de um grande sonho em pouco tempo. Depois que você chega ao topo de uma montanha, a lógica é que você comece agora a declinar, que você comece a descer. Então planeja. Não queira chegar no sucesso amanhã, não queira ser grande amanhã, não queira ser reconhecido amanhã, aos 20, aos 30, aos 40, aos 50. Construa, trabalhe. Existe uma máxima, algo que eu carrego na minha vida e eu quero compartilhar com vocês. Do 0 aos 30 anos é tempo de aprendizagem. Você está só aprendendo. Você vai errar, vai fracassar. As pessoas vão chegar a falar para você: que vergonha, que fracasso. Não acredito que você fez isso. Mas eu falei para você que não era para ter feito. Mas eu fiz e deu errado. Por quê? Porque do 0 aos 30 nós estamos aprendendo, tendo as nossas próprias experiências. Mas chega um momento em que nós precisamos agora aprender de verdade. E aí é o que eu digo, que dos 30 aos 60 anos nós começamos a construir algo relevante, algo verdadeiro. Se você tem menos de 30 anos e você acha que você está construindo algo muito grande, ei, deixa eu falar para você, não se engane, você está apenas aprendendo. Depois que você começa a viver uma vida madura, você começa a ter as suas experiências provadas e aprovadas, você começa a perceber: como foi que eu sonhei tão pequeno? Por que eu sonhei tão pouco? Ainda bem que eu não cheguei no meu sucesso aos 30. Porque agora, com tudo que eu sei, com tudo que eu aprendi, eu vou começar a construir a minha missão. Dos 30 aos 60. Então, se você tem menos de 60 anos, fica tranquilo. Você ainda está construindo. Construindo. Tudo bem, pastor, mas depois dos 60 o que eu faço? Depois dos 60, dos 60 a 90, você vai manter tudo aquilo que você construiu. Você vai trazer manutenção para aquilo que você construiu, para que você possa deixar para as pessoas que vêm depois de você um verdadeiro e bom legado. Isso é o que eu levo para a minha vida. Mas sabe quando que eu comecei a perceber sobre isso? Quando eu alcancei os meus 30 anos e eu entrei em crise. Quando eu fiz 30 anos, eu falei: nossa, não acredito, cara, que fracasso que eu sou. Que fracasso. Não alcancei o meu primeiro milhão. Não tenho a minha empresa, não tenho aquilo que eu queria, não tenho a casa dos meus sonhos, não tenho a minha casa de campo, a minha casa de praia. Estou só dando exemplo, tá, gente? Eu não sonhava essas coisas. Não que eu não queira, mas nunca foi um sonho. Mas eu comecei a entender que fracasso que eu sou. Por que eu sou assim? Ei, não desperdiça nada,
Deus não desperdiça nada na sua vida. Aquilo que você trouxe até aqui é a bagagem que você precisa, as ferramentas que você tem em mãos hoje para começar a construir algo relevante sobre a rocha. O homem prudente, sábio, ele procurou uma rocha profunda. Ele edificou a sua casa sobre profundidade. O que é profundidade? Como que você vai construir uma vida cristã em profundidade? Através de oração, através da leitura da palavra. Não queira ter respostas de Deus se você nem abre a sua Bíblia para ler. Não queira buscar algo da parte do Senhor se você não ora para ouvir o que Ele está falando com você. A vida cristã não é construída como as pessoas têm ensinado aí fora. A vida cristã não se resume aos teus posts, aos teus stories em uma rede social. A vida cristã é mais profundo que isso. A vida cristã é diferente disso. Não é sobre como você chega, não é sobre como você se posiciona, não é sobre como você está sendo visto agora pelas pessoas. A vida cristã, com planejamento e sabedoria, é como você ora, como você lê a sua Bíblia, como você busca a presença do Senhor, como você encontra a resposta nele, como você caminha dia após dia, edificando uma vida relevante, uma vida que possa construir um legado. Qual o seu nível de dedicação quanto à sua vida cristã? Será que você ora o mesmo tempo que você estuda? Será que você lê a Bíblia tanto quanto você lê os teus artigos, tanto quanto você lê notícias? Será que você constrói a sua vida cristã e investe nela tanto quanto você investe em cursos, em mentorias? Não estou falando nada contra isso. Eu estou perguntando que forma você edifica a sua vida cristã. O que realmente vale a pena para você? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O compromisso de fazer as escolhas certas não é de Deus, mas é minha responsabilidade viver uma vida com sabedoria. Senhor, o Senhor deixou a minha empresa quebrar, falir. Não, Ele não deixou nada. As tuas decisões erradas levaram você à falência. Senhor, o meu casamento está acabando. Pois é, a sua falta de diálogo, falta de oração, falta de Jesus no centro do teu relacionamento está acabando com o seu casamento. Senhor, é tão cansativo vir na igreja, é tão cansativo ter uma vida ativa cristã. As tuas escolhas, a tua religiosidade está fazendo a sua vida cristã se tornar cansativa. Vida cristã é diferente de uma vida religiosa. Uma é feita naquilo que você pode entregar, naquilo que você pode fazer. Isso é religião. Vida cristã é sobre aquilo que você permite que Deus faça em você e através de você. A religião, ela muda os teus atos, muda a tua aparência. A vida cristã, o evangelho, muda quem você é. Não é sobre o que você aparenta, mas é sobre quem você é. E aí o outro homem, da mesma história, ele foi negligente e insensato. Mateus 7,26. Homem insensato, quer dizer o quê? Homem tolo. Ele construiu a sua vida na areia, a sua casa na areia. Eu dei uma missão, mas eu não disse que eu tinha pressa. Eu dei uma missão para você, mas eu não falei que eu quero o resultado amanhã. É isso que Deus nos diz. Ele fala, eu tenho uma missão para você, mas lá no final, no grande dia, as tuas obras serão provadas pelo fogo. Se você está construindo com madeira, palha, feno, quando vier o fogo consumidor, tudo que você julga importante vai ser consumido pelo Senhor. Agora, se você está construindo com ouro, pedras preciosas, vai vir o fogo, isso vai ser purificado, e o Senhor vai olhar para a sua obra e vai falar, você cumpriu com a missão que eu te entreguei. Você não acha ouro andando pela rua, ou pelo menos não deveria. Se ouro fosse encontrado em qualquer lugar, não teria o valor que ele tem.
Pedras preciosas são caras, precisam ser garimpadas, preparadas, polidas. A vida cristã são como pedras preciosas, como ouro. Eu preciso ir fundo para encontrar intimidade com Deus. Eu preciso realmente construir algo relevante, polindo pedras preciosas. Não seja insensato. O homem escolheu edificar sobre o quê? Superficialidade, viver uma vida rasa, vivem pelo mínimo esforço. O que eu posso fazer para mostrar para as pessoas o meu valor? O seu valor não está naquilo que as pessoas podem ver, o seu valor está naquilo que as pessoas conseguem encontrar dentro de você. As pessoas querem viver um evangelho progressista, vêm para a igreja buscando algo. O que eu posso ganhar? O que eu posso receber? Como pode melhorar? Não, isso não é bem assim, isso é relativo. Ei, o evangelho não é progresso para você não. Não é mudado, não é modificado. O evangelho já está posto, o fundamento já foi colocado. Um evangelho de palestras motivacionais. O pastor não libera uma palavra que muda o meu dia, que muda o meu domingo. Pega essa palavra que eu estou entregando para você hoje, coloca ela num lugar profundo no seu coração e me diz se daqui 5, 10 anos você não vai ser um cristão verdadeiramente conhecido como alguém que serve a Cristo. Uma vida cristã ensinada por falsos mestres e são levados por qualquer vento de doutrina. Pessoas que mudam de igreja, agora eu vou para cá, e agora eu vou para lá. Não, porque esse pastor prega o que eu preciso ouvir. O pastor da internet fala aquilo que eu gosto. O pastor da internet não tem compromisso com a sua vida. Não é para o pastor da internet que você liga quando você está doente. Não é para o pastor da internet que você liga pedindo oração. Não é para eles. É muito fácil ser pastor de rede social. Você não tem olho no olho. Você não tem transferência de vida, você não conhece a vida pessoal, não conhece a família do pastor, você não conhece a mensagem que ele prega, aquilo que ele vive, você não conhece nada, você simplesmente se posiciona em uma live para ouvir aquilo que agrada os teus ouvidos e acalenta o seu coração. Não estou dizendo que a mensagem que eles trazem é mentira, não, mas isso é uma vida rasa. Uma vida cristã ensinada por coaches. Deixa eu falar para você, palestra motivacional não é evangelho, coaches não são evangélicos, ou melhor, não trazem o evangelho do reino. Palestras que você vai lá para curar a sua alma e simplesmente dar um banho na sua alma e falta agora a edificação no seu espírito, isso não é evangelho. E deixa eu falar para você, não tenho nada contra coach, nada contra palestras motivacionais, eu tenho formação em coach, mas um coach verdadeiro. Não apenas de rede social, meninos com 20 anos, ensinando você agora a mudar de vida. Ei, cara, o moleque recém saiu das fraldas. O moleque não tem nada, compromisso nenhum. Tira foto em cima de um carro e fala, deixa eu te ensinar a ser rico. E as pessoas que servem mamon caem nesse lugar. Por quê? Porque existem evangelhos dizendo que o evangelho verdadeiro é aquele que te traz prosperidade. Isso é mentira. O evangelho, a teologia da prosperidade é antibíblica. Nossa, que duro isso, pastor. Não esperava terminar assim. O que eu estou falando para você é, estou te entregando ferramentas, maneiras de você construir a sua vida cristã a longo prazo. Me diz uma coisa, qual é a certeza que você tem hoje? Que os teus filhos vão amar a Jesus como você ama. Onde vai estar? Onde estarão os teus filhos com 15, 18, 20 anos? Qual o legado que você vai deixar? Qual é o legado que nós queremos deixar para os nossos filhos? Para aqueles que vêm depois de nós? Embora os nossos filhos tenham as suas próprias escolhas, nós precisamos nos certificar de que aquilo que nós estamos construindo é fundamentado em rocha. A vida cristã não é sobre o que os outros definem sobre o meu sucesso. A vida cristã é sobre os fundamentos sobre os quais eu edifico para deixar um legado. Se você um dia começou errado, não precisa deixar tudo desmoronar, não precisa terminar errado. Pare agora e recomece, comece a acertar desde as fundações.
Se coloque de pé no seu lugar, por favor. Apocalipse 3,16. A palavra fala: és morno, porque não és quente e nem frio, e por isso eu vomitar-te-ei da minha boca. Deixa eu falar uma coisa para você: o simples fato de você não se posicionar com sabedoria para edificar sobre a rocha, já faz de você um tolo insensato que está edificando a sua vida sobre a areia. Não existe uma terceira via, não existe um terceiro caminho. Ou você edifica sobre a rocha, ou você edifica sobre a areia. Qual é a sua decisão hoje? O que você está esperando? O que você está imaginando para a sua vida daqui 5, 10 anos? O que vai estar escrito na sua lápide? O que vai estar construído quando os teus filhos começarem a ter entendimento das edificações? Sobre o que você está construindo? Mas pastor, eu não consigo. É nesse lugar que tem liberdade para Deus operar. Pastor, eu não consigo, eu fracasso, eu erro. É neste lugar onde Deus tem a janela, a oportunidade, a brecha para operar a vida dele em você. Feche teus olhos, por favor. Eu gostaria que você começasse a fazer uma autoanálise agora. Faz uma autoanálise aí. O que na sua vida precisa ser desmoronado, precisa ser destruído? O que em você precisa hoje ser recomeçado? Mas pastor, eu estou tão cansado. Ei, não desista, descansa, recomeça, reconstrói, refaz, sobre o fundamento certo. Quando nós edificamos sobre as nossas forças, se torna cansativo, mas quando eu começo a construir, quando eu começo a edificar sobre a rocha que é Jesus, isso me faz descansar nele, porque o compromisso de fazer dar certo não é meu, é dele. É sobre ele. É tudo sobre ele, não é sobre mim, não é sobre você. Não é sobre um nome, não é sobre um homem, não. Lembra que eu tenho falado sobre isso? É sobre Jesus, é sobre um nome, o nome que é sobre todo nome. Talvez os teus olhos não enxerguem o sucesso, talvez os teus olhos não enxerguem uma família saudável, talvez os teus olhos não enxerguem um profissional de sucesso, talvez os teus olhos não enxerguem alguém relevante na sociedade, talvez hoje você nem enxergue uma igreja grande, uma igreja lotada, mas deixa eu falar para você, é no Espírito que nós construímos, é no Espírito que nós trazemos a realidade do reino de Deus aqui para a terra. Comece a edificar a sua vida no Espírito. Comece a edificar a sua vida no Espírito. Já existe, já está disponível. Vocês não recebem porque não sabem pedir, é o que a palavra diz. O que você veio buscando hoje? O que você veio procurando aqui hoje? Comece a colocar diante do Senhor agora.